bem-vindo novamente ao nosso estudo com o tema A Árvore de Bons Frutos, estudando aí a base do fruto do Espírito Santo, citado lá em Gálatas 5, 22 e 23, como está na sua tela. E estaremos neste vídeo estudando o bloco do meio, que depois de entendermos o que vem de Deus para nós e somente dele para nós, vamos entender o que nós, depois de entendido isso, internalizado isso, gerado isso em nossos corações, o que nós podemos entregar, qual o fruto que nós podemos entregar aos nossos irmãos, aos nossos próximos, aos nossos semelhantes. Então vamos lá começar para o primeiro tema, benignidade. Arrogância ou benignidade? Vamos lá para uma definição simples, do que é arrogância. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez, atitude desrespeitosa e ofensiva em atos ou palavras, insolência, atrevimento e ousadia. Pesado, né? Quantas coisas assim que não são nada legais e, infelizmente, nós vemos com certa frequência na nossa sociedade aí. Principalmente, eu cito muito isso porque no meu local de trabalho, um local onde Deus preparou para que eu vivesse a maior parte, para não dizer quase que assim, 90% das minhas experiências espirituais eu vivi no meu local de trabalho, sejam as lutas, as perseguições, as dificuldades, o mover de Deus na minha vida. Então, por isso que eu cito muito o meu local de trabalho quando estou conversando, ministrando, enfim. E lá eu vejo muito isso, muito esse revelar social de quem são verdadeiramente as pessoas. Porque quando você está num ambiente onde você quer passar uma boa aparência, você se camufla, você se disfarça, mas aonde você tem poder ou autoridade, ali muitas vezes se revela a sua verdadeira face, o que realmente está no seu coração, pois a palavra diz, daquilo que o coração está cheio, a boca transborda. E aí que vem o desrespeito às pessoas, a altivez, ser ofensivo com as pessoas, ser arrogante para com as pessoas, desprezá-las, diminuí-las, ter as pessoas muitas vezes como, enfim, pessoas inferiores, pessoas que não estão no seu status, no seu nível, pessoas que se julgam muito acima das outras, pessoas que não têm boas intenções para com as outras, que acham que as pessoas não merecem, somente elas têm o merecimento, têm o direito, vamos dizer assim, daquilo que é bom. As outras pessoas não chegaram ao seu patamar. Então temos muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas que firmam o seu dia a dia em coisas banais e que passam. E por não perceber, muitas vezes, existem, sim, pessoas que são todo ser humano em sua natureza é mau, O que nos torna aceitáveis, pois bom somente Deus, o Senhor, mas o que nos torna aceitáveis perante Deus é o mover de Cristo em nós. Mas mesmo assim, existem pessoas que sobem um degrau, ou melhor, descem um degrau e são más na sua essência e fazem isso, esse desprezo, esse destratar, serem insolentes, atrevidos, e moralmente assim, arrogantes. Tem pessoas que têm isso como um prazer, pois por um pequeno cargo, uma autoridade, um poder assumido perante homens, eles acham que podem desprezar, podem destratar, podem desqualificar as pessoas. E esquecem-se que, independente do grau, do nível, do local, toda autoridade é permitida e constituída por Deus. Se você faz mau uso dela, ela será tirada de você. Isso é uma certeza que eu tenho na minha vida e tenho visto ao redor
ao longo dos anos isso acontecendo no meio empresarial, no meio espiritual, nas convivências aí, isso é muito, muito claro para mim. Então, aquele que usa com arrogância de cargos, de títulos, enfim, de influências, ele não tem uma boa convivência e não terá um bom futuro. E ao contrário disso, nós temos a benignidade. O que é benignidade? Benignidade traduz o termo grego kretos, o qual tem como significados as seguintes palavras: amizade e benevolência, generosidade e bondade. Eu me apeguei a essa palavra para dar sequência nesse contraste, benevolência. Então vamos entender. O que é benevolência? É bondade de ânimo para com algo ou alguém. Como assim bondade de ânimo? Não se restringe aqui a benignidade a você fazer algo para alguém. Pois existem muitas pessoas que, para pagar, compensar, para fazer moral, elas têm muitas atitudes boas que é interessante para quem está sendo atingido, sendo alvo dessas atitudes. Isso é muito bom. Inclusive daqui mais dois assuntos ali será essa questão de bondade prática, que a bondade ela é a prática. Tem muitas pessoas que fazem atos de bondade, mas em si não são boas. Em si não tem essa bondade de ânimo. Então, o que é a benignidade e a benevolência como uma dessas partes da benignidade? A benignidade é você ter verdadeira intenção. É você se colocar dentro de si e querer para o outro aquilo que você iria querer para você. O melhor para o outro, assim como você quer para você o melhor. Seja ajudando com uma roupa, ajudando em oração, ajudando com uma palavra, ajudando com um ouvido, que escuta, que não só ouve, mas escuta o que está sendo trazido para você, compartilhado com você, realmente tendo dentro de si a vontade de amar a pessoa incondicionalmente, mesmo que isso não traga benefícios para você, gerar dentro de você verdadeiramente intenção de fazer algo bom. Quer dizer, não fazer por fazer, você ter verdadeiramente o sentimento de fazer algo bom e, na sequência, tornar isso o próximo fruto, que é a bondade aplicada em gestos. Mas, primeiramente, ter esse entendimento de benignidade, ter dentro de si a verdadeira intenção de fazer algo de bom para o seu próximo. Esse é o fruto do Espírito Santo gerado em nós, que abençoa, sai de nós, ele vem do Pai para nós e gera de nós para o nosso irmão, para que ele possa compartilhar aquilo que Deus gerou em nós. Essa mudança interna vai se exteriorizar para o nosso próximo. Uma referência que eu tenho para deixar para vocês é em Salmos 51, no versículo 1, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Por quê? Segundo a tua benignidade. Porque o Senhor não intenta o mal para a sua criação. Ele jamais olhou com olhos de ódio, ou de desamor, ou de fazer o mal, de arrogância para com a sua criação. Ele sempre olha com olhos de benignidade. Tudo que acontece de mal na humanidade não é fruto de Deus, é algo que nós geramos para nós mesmos, é algo que nós buscamos intensamente e conscientemente muitas vezes, causamos guerras, causamos males, causamos dificuldades para outras pessoas porque nós temos o mal enraizado em nós como seres humanos, e só Cristo, só o Espírito Santo pode retirar isso e gerar em nós a mesma benignidade que existe em Deus, porque o Espírito Santo de Deus é trino. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Espírito Santo é parte de Deus que mora em nós, que se conecta ao nosso espírito humano e nos transmite o que vem do Pai para nós. Então, gerar em nós a benignidade que o salmista buscava em Deus
ela pode ser gerada em nós através do Espírito Santo. E nós realmente olharmos para o nosso próximo com olhos de bondade, mas uma bondade não somente para que seja manifesta em ações somente para que a pessoa se agrade, para que outros vejam, mas que realmente a intenção em nosso coração seja realmente de fazer o bem, e um bem numa totalidade muito maior. Nós precisamos entender isso para que as nossas ações não sejam vagas e vazias, mas que realmente o fruto das nossas ações de bondade, mais à frente, sejam realmente a transmissão do Espírito Santo habitando em nós para o nosso próximo e venha produzir frutos no nosso próximo também. Seguindo, aí, né, relacionado ao antigo tópico, a bondade, no contraste à maldade. Então, agora nós vamos para a parte prática. O que é a maldade? Maldade. Qualidade do que é mal. Parece óbvio, né? O que prejudica ou ofende, atitude má, perversa, crueldade, desumanidade. Ser mal é o mesmo que ser desumano. É o mesmo que você repudiar aquilo que Deus te deu como diferencial de todo o restante das criaturas, né? Que todos somos criaturas, mas nós seres humanos temos um diferencial. Quando você ou qualquer outro, ou mesmo eu, se fosse o caso, né, na minha antiga natureza aí, antes de conhecer a Cristo, todos aqueles que buscam a maldade, ele se torna desumano. Ele diminui, ele enclausura a sua humanidade, deixa pequenininha. Tem até um desenho aí, uma animação, um Grinch, né, que tinha um coraçãozinho pequenininho. Então, é assim que acontece. Você inferioriza, você comprime tanto a sua humanidade que você se revela uma pessoa perversa. Você começa a dar vazão a tudo que o pecado que habita em nós, tudo que o pecado quer, você começa a dar vazão. Você começa a buscar as concupiscências da carne e a externalizar isso. Essa é a maldade. É querer prejudicar alguém, ofender alguém, simplesmente por prazer. Simplesmente por não dar valor ao seu lado humano, ao seu presente de Deus, ao seu lado que o que a palavra diz, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Claro, nós não somos, né, equiparados a Deus, mas nós temos em nós, por exemplo, a tricotomia, assim como Deus é trino, nós temos a tricotomia humana. Enfim, nós somos um espelho de Deus e podemos refletir a sua presença, a sua glória aqui na terra, podemos refletir a sua vontade aqui na terra, se nós estivermos alinhados com Ele. Mas quando nós queremos praticar a maldade que não está no coração de Deus, nós deixamos de lado essa semelhança com o Pai e buscamos a semelhança com aquele que transgrediu a vontade do Pai, o inimigo das nossas almas. Então, em contrapartida a esse ponto negativo, nós precisamos praticar a bondade, que seria o quê? Definição de bondade: qualidade de quem tem alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Benevolência, benignidade, magnanimidade. Olha só que legal, hein? Então, quer dizer, primeiro, nós precisamos ter em nós, gerado em nosso ser, nosso íntimo, nossa alma, a benignidade, que é a verdadeira intenção, vontade, no nosso ser de fazer o bem. E a próxima sequência, tá? Eu vou ficar só sentindo vontade? Não. Você pratica o próximo gomo, que é o que é a bondade, externalizar, compartilhar, ceder o seu tempo, ceder o seu ouvido, ceder o seu amor, ceder, enfim, o que você puder fazer de caridade, o que você puder ajudar, o que você puder compartilhar de si, de Deus em você e de você para o próximo, que você puder se doar, ter gestos bondosos, isso, tempo, atenção, muitas vezes recursos financeiros, enfim, o que você puder praticar de bondade, mas com a benignidade de calço ali, de fundamento nessa bondade, isso é prazeroso aos olhos do Senhor, porque estaremos entregando de nós aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele gerou em nós através do seu amor, a benignidade,
estaremos transmitindo aos nossos próximos, aos nossos semelhantes. Então, isso é muito agradável aos olhos do Senhor. Lá em 2 Samuel 9:1, diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Veja, pelo amor que Davi tinha a Jonatas, que era um amor de irmão, um amor de parceria, de realmente entender propósitos de Deus nas vidas comuns ali, o Jonatas entender que Davi era escolhido de Deus, amou, né, como um irmão e ajudou, abençoou, foi instrumento de Deus para livrar a vida de Davi, do seu pai Saul, enfim. Esse amor que tinha gerado ali de irmãos, ele provocava em Davi uma intenção, a benignidade, a intenção de fazer algo bom para a linhagem, né, do seu amigo Jonatas. Ele buscou aí alguém para que ele pudesse expressar essa benignidade, essa vontade de fazer o bem que ele tinha, através de um gesto, através de algo que ele pudesse externalizar essa bondade que ele queria fazer para alguém, para atingir alguém, para abençoar alguém da linhagem de Jonas. Aí a gente tem na sequência desse versículo aí, Mefibosete, que foi abençoado, foi tirado lá, apesar de estar numa condição que não seria aí, vamos dizer assim, agradável para estar na mesa do rei. Mesmo assim, o rei o colocou para comer na sua mesa, da sua comida, e o trouxe ali, o honrou. Então, abençoou a vida dele pelo amor, pela vontade que ele tinha de fazer o bem a alguém da linhagem do seu amigo. Então, ele pegou o sentimento de realmente fazer o bem, porque ele amava aquele amigo que se foi, e tornou isso numa ação. Ele concluiu a linha. Ele tornou algo que estava dentro dele numa ação, num fruto que gerou um entendimento da misericórdia de Deus na vida daquela pessoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Primeiramente, ter a benignidade gerada em nós, a verdadeira intenção de fazer, e fazer, mas fazer para o Senhor, nunca esperando um reconhecimento humano, nunca esperando uma gratidão, porque isso nós podemos nos frustrar, porque muitas vezes fazemos esperando reconhecimento e não virá, porque eu acho até bacana fazer as coisas que você puder fazer, a bondade, a benignidade que você puder gerar em seu coração e externalizar com bondades palpáveis, faça no secreto, não alarde, não faça propaganda, não seja como os fariseus que faziam alarde das suas esmolas, davam esmolas de tudo, mas colocavam pessoas para fazer alarde, para direcionar para que as pessoas vissem aquilo. Não, faça a sua bondade no secreto. O Pai, o Deus que você serve, o Pai Celestial, ele não precisa de alardes, ele te conhece, ele conhece a benignidade que está lá no fundo do seu coração, que gerou essa vontade de fazer esse ato de bondade para alguém, e ele te recompensará infinitamente mais. Porque a palavra diz: aqueles que fazem alarde, que doam e pedem sinais aí na sociedade, esses já receberam o galardão de homens, né? Foram aí reconhecidos, aplaudidos, mas aquele que faz no secreto terá o seu galardão lá nos céus. Lá ele revelará aquilo que está no seu coração, a benignidade que você tem em si e a bondade verdadeira que você direcionou para aqueles que são seus semelhantes, para aqueles que são partes do reino. Entendamos isso e busquemos fazer sempre o nosso melhor para o nosso próximo, em atitudes. Muito bem? Falando aí sobre a última parte, né, que diz respeito ao bloco 2, né, que é de nós para os nossos semelhantes, vamos falar sobre longanimidade em contraponto à impaciência. Tá? Vamos lá. Impaciência. Incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo molesto ou incômodo, em resignação. Quer dizer, não somos capazes de ser afrontados, de sofrermos alguma consequência de um ato de uma pessoa próxima, de uma pessoa que está ligados a nós, uma liderança. Então, a incapacidade, né, de ter essa resiliência, de ter essa capacidade de suportar, de responder de uma maneira
positiva a isso que vem de fora é a impaciência. Então, ela tem, né, as suas questões, porque nós só somos responsáveis por nós mesmos. Podemos garantir isso de certa forma. Podemos garantir aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos agir. Não podemos garantir o que a pessoa vai fazer. A gente não tem plena certeza. A gente pode, devido à observação, ter uma ideia do que vai vir de fora, mas não ter a plena certeza. E a nossa resposta àquilo que vem contrário ao que a gente estava esperando, sem sofrer, sem se desesperar com o que aconteceu, a nossa incapacidade de ter essa atitude positiva é a impaciência. E para combatermos isso, que o Espírito Santo gera em nós, através do seu fruto, que vem de Deus para nós, a paz que vem dele para nós, nos gera a longanimidade. O que é isso? Longanimidade. Paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também pode ser um exemplo de longanimidade. O significado livre da palavra, de origem hebraica, é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor, quer dizer, totalmente contrário à impaciência. Apesar daquilo que vai acontecer, você se prolongará na sua atitude de ter tranquilidade para lidar com as ações. Por isso que nos diz a palavra que Deus é longânimo. Porque ele, apesar de tudo que nós fazemos, apesar de todas as atitudes contrárias ao que ele espera e deseja que nós façamos, né? Que nós nos posicionemos, apesar de tudo que nós erramos contra ele, ele é longânimo, é tardio em irar-se contra nós, nos ama, é longânimo em esperar em nós que se revele a glória de Cristo em nós. Em 1 Timóteo 1,16 diz assim: mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Por que ele que é o principal? Porque Paulo perseguiu a igreja, participou ali na execução de Estevão. Ele estava indo, inclusive, quando teve um encontro real com Cristo, ele estava indo perseguir mais cristãos, levar presos, cativos, mais cristãos que estavam servindo ao ID de Cristo. Então, ele estava perseguindo a igreja. E ele tinha, claro, em seu coração, defendendo a lei que ele tanto respeitava, ele tinha intenções puras, mas não estavam alinhadas com o plano de Deus. E ele perseguia o próprio Deus através de Cristo. Quem ele perseguindo a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. E mesmo assim, Deus, em sua longanimidade, permitiu que ele tivesse um encontro consigo, e através desse encontro ele tivesse a oportunidade. Deus não, ele está punindo, vamos dizer assim, se fosse enxergar como nós, a ótica humana, né? A humana sem o revestimento do Espírito Santo, sem o fruto do Espírito Santo de longanimidade. Ele perseguiu os meus, ele fechou as minhas igrejas, ele participou na morte de um dos meus, né, isso pensando assim, que Deus recebeu dos céus de pé, estava de pé para receber Estevão. Então ele perseguiu os meus, participou da morte dos meus. Eu vou finalizar esse camarada. Não, Deus é longânimo. Ele sabia que esse que fazia com um desejo puro, por defender a lei a qual ele seguia desde a sua tenra infância. Deus foi longânimo. Deus entendeu que poderia usá-lo a seu favor no propósito de expandir o reino. E na sua longanimidade, ele permitiu que Paulo tivesse uma experiência com ele, um encontro real com ele, o visse na sua glória, caísse por terra, sofresse algumas consequências desse encontro, mas porém quando se levantou e foi um atalaia,
de Cristo aqui na terra. Pregou o evangelho a judeus e gentios. E foi um dos maiores pregadores, foi um dos maiores apóstolos, o que mais levou o reino, mais pregou a palavra, mais expandiu, criou igrejas, plantou igrejas em lugares estratégicos. Porque por causa da longanimidade de Deus, que não vê somente as atitudes que você está fazendo, mas ele vê o amor que ele tem em você. E é tardio em irar-se contra você. Ele te promove todas as possibilidades para que você se encontre com ele, para que você se converta do seu mau caminho, para que você mude de direção, para que você volte para o coração dele. Ele é longânimo no seu amor por ti, por você que está ouvindo esse vídeo. Então, nós devemos também, pelo exemplo de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e pelo exemplo de Cristo aqui na terra, sermos longânimos para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos perseguem, porque muitas vezes o seu gesto, né, em ser longânimo, né, ser tardio aí em se irar, conseguir suportar essas ofensas, pode trazer de forma fervorosa, de forma assim descomunal, uma pessoa para dentro do reino, arrebatar verdadeiramente essa pessoa que está contra você para dentro da obra, para dentro do coração do Pai, trazer através do seu exemplo, a sua longanimidade, de ser tardio em ceder às controvérsias do mundo. Você pode trazer alguém para dentro, né, através desse fruto gerado do Espírito Santo em você, você pode trazer alguém para dentro, que fará a diferença muitas vezes, e pode fazer uma diferença exponencial no reino, que você poderá olhar lá na frente e se regozijar por ter partilhado esse fruto do Espírito Santo e ter gerado tamanho movimento no plano espiritual, ter gerado tamanha comoção, para que muitos possam vir através muitas vezes de uma pessoa que você suportou, que você teve um pouco mais, você andou uma milha a mais com ela, que você se entregou um pouquinho mais, você suportou as ofensas, as contrariedades, para que ela fosse ganha no amor que gerou em você essa paciência, esse cuidado, essa longanimidade, para que você ganhasse essa pessoa para o reino. Então precisamos entender esse gomo do fruto e ter em nós longanimidade, gerar em nós essa capacidade de suportar ofensas, injúrias, sofrimentos, para que algo maior de Deus seja revelado em nós, na vida dos nossos irmãos. Fechamos assim, então, esse segundo módulo, que é, depois de trazer para nós o que Deus nos deu, gerar em nós algo que contribua na vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, aqueles que conhecemos e não conhecemos, sem olhar, fazer distinção entre próximos e distantes, mas que esse amor, o amor, a paz, a felicidade que vem de Deus para nós possa gerar esse fruto, a benignidade, a bondade, a longanimidade, para que atinjamos pessoas e possamos expandir o reino, a igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Que isso possa ser uma bênção na sua vida, e eu te espero no último módulo, onde estaremos falando o que esse compartilhar vai trazer retorno para dentro de você e refletirá numa realização pessoal para a sua vida. Que Deus te abençoe.